Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 37. Vamos anunciar. Na figura 1251, uma prancha homogênea com comprimento L de 6,10 metros e peso 445 N repousa apoiada no chão e em um rolamento sem atrito no alto de uma parede de altura h igual a 3,05 metros. A prancha permanece em equilíbrio para qualquer valor de θ maior ou igual a 70 graus, mas escorrega se θ menor que 70 graus. Determine o coeficiente de atrito estático entre a prancha e o chão. Bom, então temos aí a prancha, vamos colocar as forças que estão atuando sobre ela. Então a gente tem a força-peso, né? Diz aí que tem um peso de 445 N. Então a gente vem aqui no meio da barra, porque ele diz que a barra é homogênea. Então, vamos colocar aí a força-peso. Tá? Aqui, chamar de W. Aqui no rolamento a gente vai ter uma reação normal, que vai ficar a 90 graus aí com a prancha. Vou colocar aqui que aqui é o ponto B, tá? Então aqui é o normal de B. E aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui está encostado, a gente vai ter uma normal de A. E como aqui pode escorregar, dependendo do ângulo de θ, né? Se for menor que 70 escorrega, a gente tem um atrito. Vai escorregar, vai vir para cá. Então, a força de atrito ao contrário do movimento, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a condição de equilíbrio estático para determinar aí o atrito estático, ou seja, vamos considerar a condição de equilíbrio, somatório das forças igual a zero. Então, o que a gente tem? Localização do ângulo. Ó. O ângulo θ que está aqui, coladinho com o eixo x, né? Aqui na força normal NB, ele está coladinho com o eixo y, porque a normal é 90 graus. Como rotacionasse 90 graus aí no meu sistema de eixo. Bom, então, a gente pode decompor essa força aqui em duas componentes. Fica NB junto com o ângulo, então cosseno θ. E decompondo aqui, a gente tem o NB vezes o seno de θ. Bom, então, primeiramente a gente pode começar fazendo equilíbrio de somatório de momentos aqui no ponto A, para achar quem é a normal de B. Então a gente faz lá, somatório de momentos em A, isso vai ser igual a zero. Anti-horário positivo. Então quem que vai causar momento? Quem vai causar momento vai ser a força-peso. Segurou em A vai girar no sentido horário, então é negativo, menos a força-peso da barra vezes a distância. Agora tomar cuidado com a distância. Vou até representar aqui o triângulo novamente para facilitar. Tá? A força-peso está na metade da barra, então essa medida aqui é L sobre 2. Esse ângulo é θ. Então, se a força está na vertical, a medida que eu quero é na horizontal. Então, eu quero saber essa medida aqui. Então, decompondo L sobre 2, fica L sobre 2 vezes cosseno de θ, com o ângulo. Então, vezes L sobre 2 cosseno θ. Aí vamos ter a força normal, ela já forma 90 graus aqui. Então, não preciso fazer aí as componentes. Basta eu fazer aqui o braço da força, que é a distância daqui desse ponto até chegar lá no ponto A. Quem que vai fazer essa medida? Aí vamos ter vamos fazer a representação aí de outro triângulo. Então, eu quero saber essa medida que eu vou chamar de R. Eu tenho um ângulo θ que está aqui, eu tenho a medida H. Como relaciono o cateto oposto com a hipotenusa? O seno de θ. O seno de θ é o quê? Cateto oposto, que é H, medida conhecida, dividido pela hipotenusa que eu chamei de R. Então, essa medida R é H sobre o seno de θ. Então, segurou em A força normal em B vai girar a barra no sentido aí anti-horário, então vai ser positivo. Então, vai ficar normal de B vezes a distância, que é H sobre seno de θ. H sobre o seno de θ. Isso igual a zero. Então, a gente pode isolar a normal de B aí na equação para achar
quem é ela? Então vai ficar, passa todo esse termo para lá como positivo, WL cosseno θ sobre 2, aí o seno que está dividindo passa multiplicando, e o H que estava multiplicando passa dividindo. Então a gente tem aí quem é a normal de B. Tá? Aí agora a gente aplica o equilíbrio em X, ou em Y primeiro, tá? Somatório de forças em Y para facilitar aqui as substituições, vamos fazer em Y primeiro. Quem é a normal eu tenho a normal de A, positivo, aí eu tenho menos o peso, tá? E tenho aí mais normal de B cosseno θ. Mais normal de B cosseno θ. Isso igual a zero. Então, quem que vai ser a normal de A? Normal de A é o peso W menos normal de B. Normal de B é tudo isso daqui. Então, é WL cosseno θ vezes seno θ dividido por 2H vezes o cosseno θ. Vezes o cosseno θ. Então, normal de B, a gente pode pôr o W em evidência, vai ficar 1 menos, aqui dá para tirar o MMC, né? Para facilitar, fica 2H, aí dividido aqui por 1 vezes 1, vai ficar 2H em cima, dividido por 2H, fica menos L, cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado θ, vezes o seno θ. Tá? Essa daqui é a normal de A. E agora a gente aplica o equilíbrio em X. Somatório das forças em X igual a zero. Para frente, positivo. Então, em X a gente tem a força de atrito. Aí a gente tem menos NB seno θ. Menos NB seno de θ. Isso é igual a zero. Tá? Mas quem que é a força de atrito? A força de atrito é o atrito estático vezes a normal, que é a normal de A. Isso é igual a normal de B vezes o seno de θ. Substituindo normal de A e normal de B na equação, a gente vai ter atrito estático vezes normal de A. Normal de A é W sobre 2H, que multiplica 2H menos L cosseno ao quadrado θ vezes o seno θ. Isso tudo é igual a normal de B. Quem é a normal de B? É WL cosseno θ vezes seno θ dividido por 2H. Aí, vezes o seno θ. Vezes o seno θ. Bom, o que a gente pode simplificar? W dos dois lados multiplicando pode simplificar. 2H dos dois lados dividindo pode simplificar. Então, o μ estático aí, o fator de atrito estático vai ser, desse lado, L cosseno θ, aí seno vezes seno, seno ao quadrado de θ, dividido por todo esse termo aqui, que é 2H menos L cosseno ao quadrado θ vezes o seno de θ. Agora basta substituir os valores para calcular. Então, o μ estático vai ser L é 6,10 metros, tá? Vezes o cosseno θ, a gente considera lá a condição de equilíbrio, né, do estático, igual a 70, maior ou igual, então 70 graus, vezes o seno ao quadrado de 70 graus, dividido por 2 vezes H, H é 3,05, menos L, que é 6,10, o cosseno ao quadrado de 70 graus, vezes o seno de 70 graus. Calculando isso daí, deixando com dois algarismos significativos, que foi a menor quantidade de algarismo dado, que foi para o ângulo, a gente vai achar um valor aí de 0,34. Lembrando que o fator de atrito é um valor adimensional. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!